Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, registrada em Mateus, capítulo 16, e estaremos lendo os versos de 13 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, o evangelista Mateus, ele, quando estava escrevendo esse evangelho, essa mensagem, ele tinha como objetivo divulgar exatamente aquilo que Jesus estava ensinando. E entre os ensinos autorizados de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus verdadeiramente ensinou para os seus discípulos e, consequentemente, seus discípulos estariam ensinando para os seus discípulos, e essa geração progredindo na história até chegar em nós, em nossos dias, dia de hoje, período da pós-modernidade. Quando nós olhamos esses ensinamentos, que já tem mais de 2000 anos que foram divulgados, ficamos maravilhados de saber que tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e aquilo que os seus discípulos ensinaram e por aí afora, até chegar em nossos dias, continua sendo de uma importância tremenda, não só para a igreja, para o povo de Deus, mas os ensinamentos de Jesus, eles continuam fazendo uma diferença enorme na sociedade em que nós vivemos. Quando nós fazemos uma comparação entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que às vezes é ensinado em nossos dias, nós percebemos que se o mundo, de um modo geral, se espelhassem nos ensinamentos de Jesus, o mundo estaria muito melhor, com certeza, do que ele está hoje. E quando Jesus aqui dialogava com os seus discípulos, ele fez algumas perguntas. E essas perguntas tinham como objetivo exatamente saber o que os discípulos estavam pensando. Ora, bem que Jesus sabia daquilo que eles estavam pensando. Jesus sabia de todas as coisas.
E naquele momento, quando Jesus pergunta para eles o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito, o que o pessoal estava achando, quem era ele, e ficou claro aqui, na leitura que nós fizemos, de que as pessoas tinham Jesus como um profeta, como um homem santo, um homem bastante especial em relação aos demais. Haja vista que os seus ensinamentos, eles moldavam toda uma forma de viver. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, ele apresentava um estilo de vida. E dentro desse estilo de vida de que Jesus apresentava, ele diferenciava muito daquilo que as pessoas imaginavam. E dessa forma, então, Jesus recebe esse feedback de que o povo reconhecia ele como um profeta, mas ele então, olhando para os seus discípulos, os seus apóstolos que ali estavam, ele disse assim: mas e vós? Quem dizes que eu sou? É interessante que Jesus perguntou para todos, né? A palavra está no plural, e vós? E aí, então, Pedro responde em nome de todo o grupo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, então, Jesus diz para ele: olha, você é uma pessoa muito feliz. Você é uma pessoa bem-aventurada, porque quem revelou isso para você não foi a carne nem o sangue, não foi a sua sabedoria, não foi o seu conhecimento, não foi a sua própria vontade, mas quem revelou isso para você foi o meu Pai que está nos céus. Então essa revelação de Pedro, ela não poderia vir de ninguém a não ser do próprio Deus que levou Pedro a fazer essa confissão maravilhosa diante de todo aquele colégio apostólico na presença do Senhor. E Jesus, então, ele faz uma consideração e diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado, Jesus diz para ele: olha, você é Pedro, mas a pedra de que Jesus está falando, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é ele mesmo, é os fundamentos do Evangelho. Porque eu vou fazer uma leitura aqui com os amados, em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versos de 6 a 10, que ele vai falar sobre essa pedra. Ele diz assim, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, Cristo é essa pedra, a pedra angular, a pedra principal, a pedra em que Jesus edificaria e edificou a sua igreja. Mas é interessante que ele diz aqui, Pedro, na sua epístola, ele diz que essa pedra, ela veio a ser uma pedra de tropeço para alguns. Mas, para aqueles que creram, né, essa semana nós falamos a respeito da fé, que nós precisamos crer acerca dessa palavra, e que essa nossa crença, essa nossa fé, ela vem por meio dessa palavra. Não adianta eu crer em outras coisas, eu preciso crer acerca daquilo que a revelação de Deus diz para mim. Então ele diz aqui, mas para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, né, nós agora, todos os que cremos, somos raça eleita, somos nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos aqueles que creem. Mas eu quero aqui meditar com os amados um pouco mais aqui a respeito da questão da edificação dessa igreja. Porque Jesus diz que essa igreja, ela seria tão poderosa, ela seria tão forte, que de maneira alguma as portas do inferno, ela poderia prevalecer contra essa igreja. E hoje, meus amados, nós estamos diante de uma situação de que muitas vezes a política partidária, ela envolve os crentes de uma certa forma, e a nossa igreja, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é apartidária, né, apolítica, né, mas nós entendemos que muitas pessoas foram chamadas realmente para trabalhar na política, outras não, né? Envolve a questão aqui dos dons, dos talentos, né? Um foi chamado para uma coisa, outro foi chamado para outra. Mas nós entendemos aqui o seguinte, não existe ou não há necessidade de que a igreja, de uma certa forma, fique tão preocupada com a política de quem é o presidente, de quem deixa de ser, de quem é o governador, de quem deixa de ser. O que nós precisamos é de orar por eles, para que eles possam governar com sabedoria. Mas, sempre que a igreja anda nessa linha, existe um outro lado da história nos nossos dias de hoje. As pessoas às vezes procuram isolar a igreja, colocar a igreja à parte, e os evangélicos, os cristãos não podem opinar em nada, não podem fazer nada, tem que somente receber tudo aquilo que as pessoas dão, né? Tudo aquilo que as pessoas fazem, nós precisamos aceitar. Mas nós temos visto nos nossos dias de hoje, muitos evangélicos, muitos cristãos levantando e se posicionando politicamente e com uma atividade muito forte. E eu não condeno, eu não acho nada de errado nisso. Eu acho que se esses irmãos foram chamados para isso, que eles façam exatamente aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas o que eu quero aqui meditar com vocês é que, de acordo com essa palavra de Jesus, a igreja de Cristo, ela está garantida pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Então não importa quem seja o presidente, quem seja o governador, quem seja o prefeito,
qual seja o sistema de governo, mas essa igreja, ela está edificada sobre essa pedra que é Jesus. E é sobre esse evangelho que Pedro confessou aqui. É Deus que coloca no coração e na mente do homem, é Deus que imprime essa palavra na sua mente, e é Ele que faz com que você confesse que Jesus Cristo que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o edificador da igreja, aquele que colocou um estilo de vida diferente daquele que a sociedade quer. Às vezes, da forma que eu estou falando aqui, algumas pessoas podem pensar, poxa, o pastor, ele está falando o quê? Então nós temos que ser um ET, nós temos que ser uma pessoa tão diferente. Não, quando nós olhamos um para os outros, as nossas roupas são normais, de seres humanos. Temos as mesmas necessidades de comer o nosso feijão com arroz, de beber a nossa água, mas a nossa mente, segundo o apóstolo Paulo diz, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, com esse século, mas nós devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente. E a nossa mente ela é renovada por esse evangelho, por esses ensinos do Senhor Jesus. Não é nenhuma filosofia política partidária ou apolítica que vai moldar a nossa mente. Mas todos nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo e a Igreja de Deus, ela está edificada sobre esse fundamento, sobre essa pedra que é Jesus, o cumprimento da profecia do Messias, de que Deus havia prometido. Aquele lá de Gênesis 3,15, que ele, quando faz o pacto da graça, ele diz assim, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. É esse, é Jesus, é a pedra angular que muitos edificadores rejeitaram, mas para todos quantos aceitaram ou reconheceram essa pedra, reconheceram esse evangelho, são chamados de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo eleito. E nada poderá fazer com que você se afaste dessa presença, desse Deus, desse Cristo, desse Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que você possa seguir firme no seu propósito de servir a Deus. E se você ainda não está servindo ao Senhor, você possa começar a servir. Nós gostaríamos de compartilhar com você, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que você possa nos procurar para conversar, né? A Igreja Presbiteriana de Santa Lúcia está à sua disposição para nós falarmos com você a respeito do Evangelho. Nós, que somos evangélicos, às vezes temos muitas dúvidas. E as pessoas que ainda não são, também têm muitas dúvidas. Então, que a gente possa conversar gradativamente e que o conhecimento da palavra possa fazer uma renovação na sua mente, na sua casa, na sua família, que você possa ser nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse rico privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Suplicamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia para com todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho. Que só possa visitar cada um nesse momento, Senhor. Visita, meu Pai, a casa do presbítero Geraldo, a nossa irmã Angelina, que estão acometidos de uma enfermidade. Só possa, ó Deus, curá-los para a honra, para a glória do Teu nome. E juntamente com eles, ó Pai, só possa
curar e repreender toda a enfermidade que tem assolado o teu povo, tem assolado a humanidade, através desse vírus, ó Pai, que tem circulado no mundo inteiro. Que o Senhor use, ó Deus, da tua compaixão, do teu amor, da tua misericórdia para com todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Fiquem na paz, meus amados.